Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Que a graça do nosso Deus, a paz do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com cada um de vocês nesta segunda-feira, nesta semana que se inicia. E eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que está em Salmos, capítulo 15, Salmos 15. Ele vai dizer assim, a palavra do Senhor diz assim: O Senhor Deus, ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no seu templo? Quem pode viver no seu monte santo? Só quem tem esse direito? Aquele que vive uma vida correta, faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Meus queridos amigos e irmãos, quem terá o direito de ir para o céu, para morar na casa de Deus, para morar na Nova Jerusalém? Quem terá esse direito? O salmista explica aqui. Só terá esse direito quem vive uma vida correta e faz o que é certo, e que é sincero e verdadeiro no que diz. Meus queridos irmãos, eu vou dizer para você, a nossa natureza humana é contrária ao que o Espírito diz. Então, para nós vivermos aqui uma vida correta, direita, ter um bom caráter, ser sincero, verdadeiro, nós precisamos ter Jesus na nossa vida. Primeiramente, você tem que entregar sua vida totalmente a Jesus, para que o Espírito Santo te convença do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Porque pela nossa natureza, meus queridos, é impossível você ser assim. Nós somos maus, a Bíblia diz que nós falamos mal uns dos outros, nós acabamos prejudicando uns outros, espalhando boatos, fazemos fofoca entre um ou outro. Nós somos maus, meus queridos. Só Deus é bom. Deus é misericordioso e nós somos maus, vingativos. Se você não tiver um controle, você acaba fazendo coisas erradas e coisas indecentes, imorais. Então nós precisamos ter a presença de Deus, a presença de Jesus na nossa vida, para que você seja um hóspede de Deus, para que você tenha direito de viver no seu Monte Santo. Amém, meus amados? Outro texto que eu quero deixar com vocês. Outro texto que eu quero compartilhar com os irmãos. Está em Ezequiel, capítulo 34. E ele vai dizer assim no versículo 23. Eu darei a minhas ovelhas um rei, que será como meu servo Davi, para ser o único pastor. Ele será o seu pastor e cuidará delas. Eu, o Senhor, serei o Deus delas. Um rei como o meu servo Davi, será o governador. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Amém, meus amados? Há uma promessa aqui em Ezequiel 34, que Deus dará um rei para governar como o servo Davi governou, para ser o único pastor do povo dele. Deus tem uma promessa aqui contra os falsos pastores, contra as pessoas que enganam, falam coisas erradas sobre a palavra. Deus dará um rei, ele já mandou esse rei, que é o Senhor Jesus. Ele é o rei das igrejas, ele que coloca e tira as pessoas, ele controla, ele vai governar as ovelhas. No versículo 27, ele diz que as árvores darão frutos, os campos produzirão colheitas, e todos viverão em segurança na sua própria terra, quando eu livrar o meu povo daqueles que os escravizam e quebrar as suas correntes, e todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Os pagãos não roubarão o que eles têm, e os animais ferozes não vão matá-los, nem comê-los. Eles viverão em segurança, e ninguém mais fará com que fiquem com medo. E no verso 31 ele termina: Vocês, minhas ovelhas, que eu os alimento, vocês serão seres humanos, e eu serei o seu Deus.
diz o Senhor Jesus. Amém, meus amados? Então, em Ezequiel 34 aqui, ele vai falar um pouco sobre os pastores de Israel, que estavam deixando as ovelhas se perderem. As ovelhas estavam perdidas, meus queridos, como muita gente hoje está perdido, mesmo dentro das igrejas. E há uma promessa aqui, Jesus, o bom pastor. No versículo 16 ele vai dizer assim: eu mesmo procurarei as ovelhas perdidas e as trarei de volta, as que se desviaram. Farei curativo nas machucadas e tratarei das doentes, mas destruirei as que estão gordas e fortes, porque eu sou o pastor que faz o que é certo. E Jesus aqui tem uma promessa que ele mesmo ia procurar as ovelhas perdidas. Ele mesmo. Então ele mandou o seu Espírito Santo. O Espírito Santo que está na terra hoje está nos convencendo do erro, do pecado e da justiça de Deus. E está fazendo muitas pessoas retornarem para o caminho de Deus. Muitas pessoas voltarem para as igrejas, voltarem a adorar a Deus, porque estão passando momentos difíceis, momentos de dificuldades, estão machucadas, muitas ovelhas machucadas, doentes, muitas ovelhas doentes, mortas espiritualmente, muitas já morreram, até mesmo humanamente falando, já morreram. Mas Jesus tem uma promessa que ele vai procurar as ovelhas perdidas e trará de volta as que se desviaram. Fará curativo nas machucadas e tratará das doentes, mas destruirá que estão gordas e fortes, porque eu sou o bom pastor que faz o que é certo. Então tem muitas ovelhas aí que são gordas e fortes, vocês não querem saber dos outros, não querem saber de cuidar de ninguém, de evangelizar ninguém, de dar uma palavra para uma pessoa que precisa, de dar uma ajuda em algum ministério na igreja, ou ajudar a sua própria igreja que ele congrega, não querem saber de nada. Tá bem, tem um carro, tem uma família, tem comida, tem um emprego, para ele está tudo bem, né? Como diz a palavra aqui, estão gordas e fortes e não querem saber de ninguém. Os outros que se danem, eu quero saber de mim, né? Jesus está dizendo aqui que não quer isso. Jesus quer que nós amemos uns aos outros, ajudamos uns aos outros e compartilhamos uns aos outros o que eles precisam, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma oração, uma ajuda para o irmão que está caído, e não ficar acusando mais, né? Quem reconhece o erro, quem retorna para a casa do Pai, tem que comemorar, tem que fazer uma festa, né? Aí eu quero ir com os irmãos lá em Lucas, capítulo 15, que vai falar sobre a ovelha perdida. Jesus contando algumas parábolas. Ele conta a parábola da ovelha perdida. Ele conta a palavra da moeda perdida, né? E ele vai contar a parábola do filho pródigo, o filho perdido. E ele vai dizer no verso 17 que, caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores da casa do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui passando fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço mais ser chamado de filho, mas aceite como um dos seus empregados. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Aí o texto segue: o pai ordena que os empregados tragam depressa roupas, vistam nele, colocam nele um anel no dedo, ponham sandálias nos seus pés e também mate bezerros gordos para fazer uma festa e comemorar. Porque o filho que estava morto viveu novamente, estava perdido e foi achado. E ali começaram a festa. Meus queridos, a Bíblia diz que quando um pecador se converte, há festa no céu. O Pai faz festa para aquele que volta, para aquele que é desviado que volta, para aquele que converte, aquele novo convertido que aceita Jesus e muda de vida, muda de pensamento, muda de atitude, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que pecava com prostituição não prostitui mais. Então, meus queridos, a festa no céu, nós sempre ficar felizes e não julgar, não ficar julgando o que a pessoa fazia antes, porque o próprio nosso Deus não julga. A Bíblia diz aqui no contexto aqui que o filho mais velho ficou zangado e não quis entrar.
né? Aí o pai falou com ele: meu filho, tudo que eu tenho é seu. E o seu irmão estava perdido e agora viveu novamente. Por isso temos que comemorar. O pai respondeu para ele: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas é preciso fazer uma festa para mostrar a nossa alegria, pois o seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Meus queridos amigos, eu quero deixar essa palavra com vocês nessa semana. Deixar essa palavra: quem poderá entrar na festa do céu? Quem poderá cantar a canção do céu? Só aquele que for fiel, meus queridos. Só aquele que tiver a marca do Espírito Santo, tiver o anel sinete, a marca do rei, a marca do anel sinete, que é o próprio Espírito Santo. Para você conseguir ser fiel, meus queridos, conseguir amar a Deus, para você conseguir amar o próximo, para você conseguir ter um caráter bom, você precisa retornar para a casa do Pai, para que Ele te dê o Espírito Santo. Ele te dará, Ele vai te forjar o seu caráter, Ele vai te mostrar o caminho da santidade, que até os tolos andarão por elas, e ali não passarão animais selvagens, se você não terá perigo de ladrões, de morte, entendeu? Eu quero concluir com vocês, dizendo que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena você voltar para a casa do Pai, porque lá tem comida, lá tem proteção, lá tem o cuidado. Amém, meus amados? Vale a pena. Vale a pena você voltar para a casa do Pai. O Salmo 91, eu quero concluir com vocês, dizendo que o Salmo 91 há uma promessa. Muitos conhecem o Salmo 91, acho que é o salmo mais conhecido da Bíblia, mas ele tem uma promessa ali que muitos não sabem. Muitos conhecem os versículos que são importantes. Ainda que 1000 cairão mortos ao meu lado, 10.000 ao meu redor, eu não sofrerei nada, e você verá os maus sendo castigados. Deus salvará aqueles que clamarem e protegerá aqueles que reconhecem que eu sou Deus. Quando eles me clamarem, eu responderei, estarei com eles na aflição e livrarei. Como recompensa, lhe darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Amém, meus amados, mas tudo isso tem uma condição. E a condição está no verso 1, que vai dizer assim: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, esse pode dizer a ele: o Senhor é Deus, tu és o meu defensor, o meu protetor, tu és o meu Deus, o meu pastor, eu confio em ti. Então aquela pessoa, meus queridos, que for fiel, aquela pessoa que buscar a Deus com fidelidade de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, esse sim terá o direito de morar na casa de Deus, no templo de Deus, será o hóspede de Deus. Esse terá o direito. Amém, meus amados? Então o Senhor Deus dará o direito de morar no seu santo templo. Só poderá morar no seu monte santo só aquele que tem uma vida correta e faz o que é certo, e é sincero e verdadeiro no que diz. Amém, meus queridos? Então, se você amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, ser humilde e obedecer a sua palavra, você terá um caráter desse, um caráter bom, um caráter de correto, um caráter de uma pessoa justa. Você terá misericórdia dos outros, perdoará os outros que ofendeu você, que magoou você, orará pelos seus inimigos, ajudará o próximo, amará o próximo como a ti mesmo. Só com a marca do anel sinete, que o pai e o filho pródigo deu para ele, um anel, Deus nos dá o anel, a marca do anel hoje, que é o próprio Espírito Santo, para que você seja fiel, para que você seja verdadeiro. Então, meus queridos, só poderá morar no reino de Deus quem tem coragem. Ali não tem lugar para covarde. No reino de Deus não tem lugar para traidor. Não tem lugar para aquelas pessoas medrosas e tímidas. O reino de Deus é um lugar de fracos, mas não de covardes. Você pode ser fraco, porque o Espírito de Deus te dará força naquilo que você é fraco.
naquilo que você tem uma dificuldade. Se você rouba, você não roubará mais. Se você é um prostituto, você não vai prostituir mais. Se você adulterar, você não vai adulterar mais. Então o reino de Deus, meus queridos, não é para covarde e nem para tímidos, mas sim para os humildes e corajosos. Por isso que ele diz para Josué, assim, Josué capítulo 1:7, ele diz assim: somente seja forte e muito corajoso, obedeça às minhas leis, nem se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Por isso que ele diz para Josué, se você for assim, tudo dará bem para você. Aí o Salmo 91 terá o contexto em sua vida, se cumprirá na sua vida. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra, receba essa palavra no coração de vocês. O reino de Deus não é para covardes, mas sim para corajosos. Tenham coragem, não sejam medrosos. O Espírito de Deus que Deus te dá não é de medo, mas sim de coragem, para você entrar na presença dele, pedir perdão, misericórdia, e ele vai te salvar, ele vai te restaurar, ele será o seu pastor. Jesus será o bom pastor. Não olhe para as igrejas, as falhas das igrejas, não olhe para a falha de pastores, não olhe para Jesus, meus queridos, do céu, para que você possa morar com ele no santo templo de Deus. Deus te dará o direito de morar com ele se você for fiel até o fim. Então tenha coragem, tenha fé, tenha sabedoria, não seja tolo para destruir a sua vida com pecados, com bebedeiras, com farras, com prostituições, com homens, com mulheres errados que adulteram, que abandonam a Deus, abandonam as suas famílias. Não seja covarde, meus amados. Você pode ser fraco. Deus não importa que nós sejamos fracos. Nós somos fracos sim, nós temos alguma fraqueza na nossa área, mas Deus nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos coloca de pé diante do nosso adversário. Mesmo que você apanhe da vida, tem aflições, o diabo te bata, o diabo tem raiva de você, ele te ataca, mesmo que você seja ferido, você vai dizer: o meu Redentor vive e eu vou cantar o hino da vitória. Amém, meus queridos? Deus abençoe vocês. Deus abençoe, que essa palavra venha alimentar a mente e o coração de vocês, para que você possa cantar a canção do céu e morar no santo templo do Senhor, em nome de Jesus. Integrante sou do coral celestial. O meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é Santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu, vai cantar quem for fiel, vou erguer o meu troféu. magnificado Jesus Cristo glorioso, no grande dia esperado por louvar. Santo é o Senhor, adorado, exaltado, poderoso, magnificado Jesus Cristo glorioso, no grande dia esperado por louvar. Santo é o Senhor. No coral eu Quero cantar
declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será o meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu. Uri candarabasuri candarabassai. Aleluia.